Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, neste 14º domingo depois de Pentecostes, no Evangelio e na Epístola se nos ofrece, se nos dan régulas para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Ao final do Evangelho, nosso Senhor nos dá um grande princípio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isto vos será dado por acréscimo. Primeiro, então, princípio, grande princípio para o cristão, para a sua vida, regula de vida. Procurar, buscar o reino de Deus, buscar a Deus, procurar a Deus. É um pouco o eco do princípio e fundamento que coloca São Ignacio nos exercícios espirituais, o começo dos exercícios espirituais. O homem é criado por Deus para conhecer, amar e servi-lo. Servir Deus e, fazendo isto, salvar a sua alma. Todos os dias o cristão deveria se colocar na presença de Deus, procurar Ele, chamar Ele, falar com Ele, pensar em Ele, fazer suas ações sob a mirada dele, não fazer coisas que desgostariam os olhos de Deus, e pensar sempre se estou fazendo coisas que agradam a Deus. Esse é o grande princípio da vida cristã. E é equivalente também à retidão de intenção. Nossa intenção deveria ser uma intenção pura. E ter este princípio sempre por trás. De tal maneira que fazer as coisas como fala Pio XII, o Papa Pio XII, sob a luz da eternidade, baixo a luz da eternidade, subspecie eternitatis, fala o Papa Pio XII. Para que serve isto que estou fazendo? Na luz da eternidade. De la mesma maneira também se perguntavam os santos. Várias vezes contamos esta história, aquele São Francisco de Borja, que São Ignacio queria para a sua congregação, que começava nesse momento. Então, falando com ele, que você pensa fazer, né, de sua vida? Eu quero virar advogado e trabalhar com as leis. E então São Ignacio lhe perguntava: depois, que vai acontecer? E depois pode ser que vou virar juiz, não sei. E depois, que vai acontecer? Vou progressar em minha carreira, etc. Pode ser que vou ganhar mais dinheiro, etc, etc. E depois. E então São Francisco estava surpreso. Por que me pergunta sempre o depois? Padre Ignacio, por que fala sempre de depois? E então ele contesta, responde: porque depois, quando tudo isso termine, você vai morrer e vai dar conta a Deus de sua vida. E de que lhe vai servir? De que vai servir tudo isso que você pensa fazer? Para a eternidade, vai servir para o quê? Esse é o grande princípio. Nosso Senhor também lo fala no Evangelho, de que aproveita a homem ganhar todo o mundo se perde sua alma. Então, esse é o grande princípio que nós devemos seguir. E logo, São Pablo, e também no Evangelho, nos dá algumas maneiras prácticas, no concreto,
como debemos hacer para cumplir con ese gran principio, para procurar el reino de Dios, para salvar, santificar nuestra alma, para ter esa intención no corazón. Y nuestro Señor fala un gran principio también en el Evangelio para hacer eso, justamente, y San Pablo nos da otro también en la epístola. San Pablo nos fala da questão da pureza. A questão da pureza. E de maneira mais geral, de nosso corpo e do prazer nesta vida. A veces no es cuestión solamente la pureza no sentido estricto, a veces es cuestión también do simple placer. Por ejemplo, el pecado da gula, en principio, es un pecado venial, difícilmente vida mortal, mas es uno de los pecados que está más perto da cuestión da pureza. De tal forma que se aconseja hacer mortificación na comida. Os autores espirituais, morais, falan no comer muito na noite para evitar malos sonos, por ejemplo. Está ligada una cosa con la otra. San Pablo nos fala claramente en la epístola. O espíritu está en contra da carne, y a carne en contra do espíritu. Y você no puede hacer coincidir, hacer una amistad entre los dos. Mas você debe declarar a guerra a su cuerpo, no sentido de no darle siempre placer, e de mortificarlo, de domarlo, porque ele tem as más inclinações do pecado original. De outra maneira, nos lo fala também nosso Senhor no Evangelho. Não se pode servir a dois senhores, ter dois patrões, porque vai atender bem a e mal a outro, e o contrário. Mas acontece na nossa vida que não sempre queremos fazer a paz entre o espírito e a carne. Queremos estar bem no plano espiritual, queremos estar bem com Deus, mas acontece que não mortificamos ou não mortificamos suficiente nossa carne, nossas paixões. Temos sempre essa tendência a fazer o que nos gusta, o que nos procura prazer. E nos lembramos pouco de que não devemos conceder tudo a nosso corpo. Quando se intenta fazer essa paz entre o corpo e o espírito, isso vira o modernismo actual, por exemplo. Que para o modernismo actual praticamente não existe o pecado. Os pecados, em particular certos pecados contra a pureza, para eles não são pecado. E por quê? Porque eles fizeram essa paz que não se deve fazer entre o espírito e a carne e transformaram a religião em uma coisa humana. Ya no más espiritual, más humana. Ese es un punto. Vayamos a la otra regla que nos da nuestro Señor, una regla más importante para hacer eso, para procurar el reino de Dios, para santificar a nuestra alma y salvarla. Y es la confianza en la providencia de Dios, la confianza en Dios. Debemos confiar en Dios. Los autores espirituales falan hacer
tudo como si todo dependiera de Deus, sabiendo que tudo va a depender, no sentido práctico, ou as coisas van a necessitar de nosso esforço pessoal. Então, com essa confiança em Deus, em sua providência, que nos dá cada dia tudo o que necessitamos. Todo o que necessitamos. Os grandes santos sempre tiveram esta grande confiança em Deus. São João Bosco, por exemplo, que ele sempre achava ajuda para suas obras, as obras para atendimento dos meninos de que ele se ocupaba. Sempre, mesmo se a último momento, às vezes com alguma preocupação, mas sempre achava ajuda, porque ele confiava em Deus. Nós devemos confiar em Deus. A providência sempre dispõe todas as coisas para nosso bem. Sempre dispõe todas as coisas para nosso bem. Pensar nisso. E isto se traduz em fazer a vontade de Deus. Tentar sempre de fazer a vontade de Deus. Lembrar que na nossa vida, antes do que nós pensar nas coisas que vamos a fazer, Deus tem um plano para nós. Deus desenhou, desde toda a eternidade, um plano para nós. Como iba a ser a nossa vida? De que maneira íbamos a fazer nossa salvação, nossa santificação? E nós devemos tentar seguir sempre esse plano. Às vezes, esse plano não coincide com as nossas inclinações, com os nossos gustos pessoais. Mas essa é a maneira de salvarnos e de santificarnos. A vezes podemos pensar que tal coisa é boa para nós, mas em realidade não é. Devemos tentar sempre de fazer essa vontade de Deus e confiar em Deus. A maneira que nós temos para conhecer a vontade de Deus, sempre se fala isso nos livros espirituais. Deus não nos fala a nós como fez com os santos, assim como, por exemplo, fez cair São Pablo do cavalo e então le dice diretamente o que São Pablo devia fazer. Não é assim para nós. Deus nos fala a través de diferentes coisas. A gran coisa a través de la qual Ele nos fala é pelos acontecimentos. A través das coisas que sucedem em nossa vida. Uma situação, um conselho de um amigo, algo que acontece. O padre, o sacerdote, nos fala alguma coisa. Todas essas são maneiras de conhecer a vontade de Deus. E nós devemos nos esforçar cada dia por conhecer e conhecer cada vez mais a vontade de Deus sobre nós. E desconfiar de nossa vontade própria. Desconfiar. Facilmente nós torcemos, facilmente nós dobramos a vontade de Deus para o que nós queremos fazer. E pedir então essa luz, essa graça cada dia a Deus. Falava antes, fazer tudo como se
todo dependiera de nós, sabendo que tudo depende de Deus. Pedir a Deus que nos ayude en ese camino. Como conclusão de todo isto, então, a graça que nosso Senhor, de la qual nos fala no Evangelho, a confiança na providência, que cuida de nós. Decimos en la oración que nuestro Señor nos enseñó cuando los apóstolos dijeron a nuestro Señor, Señor, nos enseña a rezar. Y nuestro Señor enseñó o Pai Nosso. Deus es nosso Pai. Y mesmo si un padre da terra, una mãe da terra, no cuidara de seus filhos, como infelizmente alguna vez acontece, porém Deus cuida sempre de nós. Sempre. Debemos le chamar Pai Nosso. E pedir-lhe essa graça sempre de conhecer cada vez mais sua vontade, de dominar, de poner nossa vontade debaixo da vontade de Deus. Pedir a nuestro Señor la gracia de mortificar no solamente nuestro corpo, mas nuestra voluntad propia, que es mucho más difícil. Algunas personas no tienen problema particular con, por ejemplo, o vicio de la impureza, del cual fala San Pablo, mas orgullo. A veces personas muy orgullosas, mismo si a nivel de pureza no hay mucho a decir, pero muy orgullosas. Y entonces, eso siempre es lo más difícil. Ofrecer a nuestro Señor nuestra voluntad personal. Los santos que dieron todo a Dios, mismo su voluntad, después estaban en paz, tenían una grande paz. Vamos a pedir todas esas gracias por la intercesión de nuestro Señor. En nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén.